Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o mundo desacelere ao seu redor, porque este momento não é sobre pressa, não é sobre distração, é sobre presença, é sobre sentir o peso real do corpo masculino existindo no espaço, um corpo forte, natural, marcado pelo tempo, pela experiência e pela coragem de não se esconder. Um corpo onde os pelos desenham caminhos vivos sobre a pele como mapas silenciosos de história e identidade. Onde cada respiração profunda expande o peito com firmeza e calma, revelando uma energia que não precisa ser anunciada para ser sentida, uma masculinidade que não se impõe, mas ocupa o ambiente com solidez como uma montanha que não precisa se mover para ser respeitada. Enquanto você observa essa presença, percebe que não é apenas o físico que chama a atenção, mas a maneira como esse homem se mantém inteiro dentro do próprio corpo, consciente de cada gesto, de cada pausa, de cada movimento lento e seguro, como se o tempo tivesse decidido seguir o ritmo dele. E há algo profundamente fascinante nessa naturalidade, porque em um mundo que insiste em moldar, polir e suavizar tudo, ver um homem que aceita sua própria natureza. Os pelos no peito, a textura da pele, a força visível nos ombros e braços, é quase um ato de resistência silenciosa. Um lembrete de que a beleza verdadeira não nasce da perfeição artificial, mas da honestidade corporal, da aceitação do que é real. E quando ele se move, mesmo que apenas para ajustar a postura ou respirar mais fundo, há um magnetismo tranquilo no ar, uma sensação de segurança e intensidade contida que se espalha sem esforço, como o calor irradiando lentamente. E você sente que essa presença não busca aprovação, não pede atenção, não se explica. Ela simplesmente existe, firme, sólida, viva. E é exatamente isso que a torna tão difícil de ignorar, porque o corpo masculino natural carrega algo ancestral, algo que conversa diretamente com o instinto, com a memória do que sempre fomos antes de regras, padrões e expectativas externas. E cada detalhe, os pelos que acompanham o contorno do peitoral, os músculos que se movem sob a pele, a respiração ritmada, formam uma linguagem própria, silenciosa, mas profundamente expressiva, uma linguagem que fala de maturidade, de experiência, de alguém que já enfrentou desafios suficientes para não precisar provar nada a ninguém. E à medida que você permanece nesse momento, percebe que o silêncio entre um gesto e outro é tão importante quanto o gesto em si, porque é ali que mora a verdadeira intensidade, não no excesso, mas na contenção, não no espetáculo, mas na presença. E o Harry Club nasce exatamente dessa compreensão, dessa valorização do masculino autêntico, do corpo vivido, do homem que não tenta caber em moldes estreitos, mas ocupa o próprio espaço com dignidade e calma. E quanto mais você observa, mais entende que essa estética não é sobre exibicionismo, mas sobre identidade, sobre permitir que o corpo conte sua própria história sem censura, sem vergonha, sem filtro, porque cada fio de pelo, cada marca na pele, cada músculo desenvolvido com esforço real é uma prova de existência, de tempo investido, de vida sentida. E há uma sensualidade sutil nisso. Não a sensualidade do exagero ou da pressa, mas a sensualidade da confiança silenciosa do homem que se conhece, que respeita o próprio corpo e que não precisa performar para ser percebido. E essa energia cria uma atmosfera quase meditativa, onde o olhar desacelera, a respiração se aprofunda e a mente começa a prestar atenção em detalhes que normalmente passariam despercebidos, como a forma como a luz toca os pelos do peido, criando sombras suaves, ou como o ritmo da respiração parece sincronizar o ambiente inteiro, trazendo uma sensação de estabilidade e foco. E nesse espaço você percebe que a masculinidade verdadeira não é agressiva, não é ruidosa, não é frágil, ela é firme, estável, consciente e por isso transmite confiança. E talvez seja isso que essa presença toca algo tão profundo dentro de quem observa, porque ela lembra que existe beleza no natural,
poder no silêncio e força na autenticidade. E à medida que o tempo passa, você entende que não está apenas assistindo a um corpo, mas se conectando a uma ideia, a uma sensação, a um estado de ser, onde o homem não precisa se esconder nem se justificar, onde o corpo é aceito como extensão da identidade, onde os pelos, a musculatura, a postura e a respiração formam um conjunto coerente, honesto e profundamente humano. E o Harry Club se torna então mais do que um conceito, mais do que um espaço visual. Ele se transforma em um convite para desacelerar, para observar, para sentir, para reconhecer que o masculino natural ainda existe, ainda pulsa, ainda inspira, e que talvez a maior força de um homem não esteja no que ele mostra, mas no que ele sustenta em silêncio, na maneira como ele permanece inteiro no próprio corpo, firme na própria essência, consciente da própria presença. E quando esse entendimento se instala, algo muda, porque você passa a ver o corpo masculino não como objeto de comparação ou julgamento, mas como expressão de vida, de energia, de história, e percebe que a verdadeira atração nasce exatamente aí, no real, no vivido, no que não tenta ser outra coisa além do que é. E assim, enquanto a respiração segue calma, o olhar permanece atento e o silêncio continua carregado de significado. Você entende que esse momento não precisa de conclusão, porque ele não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre permanecer, sentir e reconhecer a beleza profunda da masculinidade autêntica. Aquela que não pede permissão, não busca aprovação e não precisa de palco para existir, apenas ocupa o espaço com presença, verdade e intensidade tranquila. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe que não é apenas o corpo que mantém sua atenção. É a maneira como ele permanece ali, inteiro, presente, sem precisar fazer nada além de existir. Existe uma dignidade silenciosa em cada gesto. Uma calma que não vem da ausência de força, mas do controle absoluto dela. Um homem assim não se apressa, porque sabe que tudo que é verdadeiro tem o próprio ritmo. O peito continua subindo e descendo em um fluxo constante, quase hipnótico. Os pelos acompanham esse movimento como se respirassem junto com ele, vivos, naturais, sem intenção de impressionar. E é exatamente isso que impressiona. Não há esforço, não há performance, apenas verdade. A verdade de um corpo que foi vivido, sentido, construído ao longo do tempo. Ele muda levemente o peso do corpo, ajusta a postura e esse simples gesto cria um novo impacto no espaço. Ombros firmes, coluna ereta, presença sólida. Você sente que ele sabe onde está e quem é. Essa consciência é magnética, porque um homem que se conhece não precisa se explicar. Ele comunica tudo no silêncio. A luz continua desenhando sombras sobre a pele e cada detalhe ganha profundidade, cada textura se torna mais evidente. Os músculos não se exibem, eles descansam, seguros de si. Os pelos não escondem nada, eles revelam identidade. Existe algo profundamente reconfortante nessa naturalidade, algo que acalma e desperta ao mesmo tempo. Ele passa a mão lentamente pelo próprio braço, sentindo a própria pele, como quem reconhece o próprio caminho. Não há vaidade nesse gesto, há respeito, há aceitação, há presença. Um homem que se aceita por inteiro transmite algo raro, segurança emocional. E isso é uma das formas mais poderosas de força que existem. Você percebe que o silêncio entre vocês não é vazio, ele está cheio, cheio de sensações, cheio de possibilidades. Cheio de algo que não precisa ser nomeado para ser entendido. Algumas conexões não pedem palavras, elas apenas acontecem. O tempo continua desacelerado. Cada segundo parece mais longo, mais denso, mais significativo,